Capítulo 18. Uma profecia. Nos capítulos anteriores, tenho insistido continuamente em uma ideia que, por falta de um nome melhor, chamei de princípio vibracional. A convicção de que esse princípio existe surgiu pelo peso absoluto das evidências de todo o mundo antigo. Onde quer que exista um monumento monolítico inexplicável, encontraremos, não muito longe, uma lenda curiosa a respeito dele. A lenda pode variar em detalhes, mas, resumida, invariavelmente se resume a isto: que o construtor produziu um som com sua própria voz, um mantra, ou com uma vara mágica ou por meio de um instrumento e que, como resultado, as pedras colossais voaram pelo ar e se moveram para o lugar, aparentemente por vontade própria. Se esse processo de construção simples e econômico existe, então estruturas impossíveis, como Tiahuanaco e Sacsayhuaman, agora se tornam possíveis, e as alegações de que certas ruínas celtas foram o trabalho de uma noite, tornam-se menos exageradas. Mas se o som pode ser usado para trabalho construtivo, também pode ser usado para grande destruição. Na história de Jericó, a Bíblia apresenta um relato muito claro do que as ondas sonoras progressivamente acumuladas podem fazer com as fortificações. Escavações recentes mostraram que isso não era um mito. As grandes muralhas, de espessura colossal, de fato desmoronaram depois de serem violentamente despedaçadas e que, provavelmente, houve um distúrbio sísmico como resultado. Jericó é um dos melhores exemplos registrados do som funcionando, ao contrário, e é o mesmo princípio da nota aguda que pode dividir um espelho. No aeroporto de Dublin, eles tiveram que substituir todos os copos do bar por copos de plástico. Porque o som das hélices era emitido de tal forma que cortava os copos bem no meio, causando ferimentos em passageiros desavisados, seguidos de uma rápida troca de cartas de advogados. Tivemos uma demonstração real de como um mero som pode mover um grande peso em 22 de novembro de 1952, quando uma aeronave Hawker Hunter entrou em um mergulho supersônico perto do aeródromo de Tangmere, Sussex, e a onda criada por ela ao perfurar a barreira do som, fez com que a parede de uma casa, a vários milhares de metros de distância, se movesse mais de uma polegada de sua posição real. Aqui está a primeira prova aparente de que o som em si consegue atingir o que antes era atribuído aos autos explosivos. Abrindo nossos olhos para a interessante possibilidade de que pode ser o próprio som, e não o impacto físico, que causa essa destruição quando as bombas aterrissam. Se assim for, isso explicaria muitas das coisas peculiares que acontecem. Como paredes derrubadas na direção oposta à da explosão, um fenômeno atribuído à sucção, ou vácuo causado pela explosão. Suponhamos que o vácuo seja o resultado do som, e não da explosão física real, que pode ser apenas um efeito incidental. Os antigos diziam que sabiam como produzir esse vácuo por meio do som para levantar grandes pesos. Um estudo de seus métodos poderia produzir algumas descobertas científicas revolucionárias. Para nós, tudo isso é hipotético, mas para os antigos, e para aqueles que ainda guardam seus segredos, é um fato concreto. Explosões enormes e descontroladas, dizem eles, são um desperdício e totalmente desnecessárias para obter resultados. Músicas como a descoberta por Killy em 1895 farão o trabalho de forma muito melhor e mais segura. A declaração mais interessante e definitiva sobre como isso pode ser feito foi feita em 1920 pelo Mahatma Dhotku, conhecido pelos estudantes como o tibetano, ao escrever em A Treatise Cosmic Fire, um tratado sobre o fogo cósmico, ele diz: as leis que regem a construção de grandes edifícios e o manuseio de grandes pesos serão As leis que regem a construção de grandes edifícios e o manuseio de grandes pesos serão, algum dia, compreendidas em termos de som. O ciclo retorna e, nos dias que virão, será visto o reaparecimento da faculdade dos lemurianos e dos primeiros atlantes de erguer grandes massas. A compreensão mental do método será desenvolvida. Elas foram erguidas por meio da capacidade dos primeiros construtores de criar um vácuo por meio do som.
Aqui, finalmente, temos um elo entre os grandes megálitos pré-históricos e os efeitos alarmantes de nossos novos planos sobre a propriedade de cidadãos pacíficos. Ao compreendermos plenamente esse último, poderemos também encontrar uma explicação racional para mistérios como os blocos imóveis de 1.800 toneladas em Baalbek. De Tibetan, continua dizendo que a vibração em sua manifestação como cor pode ser igualmente eficaz. De fato, vibrações de todos os tipos um dia serão usadas para fins criativos e destrutivos. A destruição, como será mostrado, pode ser provocada pela manipulação de certas cores e pelo emprego de sons unidos. Dessa forma, efeitos terríveis serão alcançados. Nesses dois pensamentos está escondido o próximo passo para a ciência do futuro imediato. Ibid. Ele diz, o futuro imediato. A que imediato ele se refere? O retorno aos métodos pré-diluvianos é algo distante ou estaremos aqui para observá-lo? A música será largamente empregada na construção e, daqui a 100 anos, 2020, será uma característica de um determinado trabalho de natureza construtiva. Isso lhe parece totalmente impossível, mas será simplesmente uma utilização do som ordenado para atingir determinados fins. Ibid. É isso aí. As lendas de que os construtores tocavam seus alaúdes e faziam com que grandes pedras se movessem para a posição correta podem em breve ser provadas como uma superstição, mas como um fato concreto. E nossos netos, no caminho da escola para casa, que pararem para observar os homens trabalhando em um canteiro de obras, não ouvirão brocas gritantes nem torres de perfuração fazendo barulho, mas assistirão a uma apresentação de um tipo de orquestra bastante novo. Os engenheiros de construção terão de se tornar compositores. Experimentos interessantes estão ocorrendo agora nos laboratórios supersônicos. O que Kili fez, o que os egípcios fizeram, o que os caldeus e os sacerdotes da Atlântida fizeram, o que os druidas fizeram com suas enormes pedras móveis, nossos experimentadores podem, se os sinais estiverem corretos, já ter feito, mas ainda têm medo de dizer muito. Por medo do ridículo e da derrubada de teorias que lhes são caras. Pois, como quase todas as grandes descobertas, ela foi acidental, aconteceu durante algum experimento totalmente diferente. Como resultado, ele é ignorado, despercebido, descrente até que, por meio de repetidas ocorrências, força os homens a lhe darem atenção. Mas alguns jatos quebrarão a barreira do som, mais paredes se moverão e tetos cairão. Logo uma casa inteira será erguida e colocada em outro local. E as autoridades, diante de enormes contas por danos, serão obrigadas a designar homens para investigar as verdadeiras causas desses fenômenos. Mas talvez não demore tanto para que eles descubram o aspecto negativo, as maravilhosas possibilidades de transformar seus inimigos, ou seja, aqueles cujo pecado abominável é ter nascido no lado errado do planeta, e suas cidades em pó. Por meio da concentração de ondas sonoras a um ponto em que a pressão fratura a molécula e causa a desintegração. Como sempre, é mais fácil produzir escuridão do que produzir luz, e a ciência moderna está no caminho certo para se tornar um adepto das artes das trevas.